Esse bolo na marmita já sai recheado do forno. Com poucos ingredientes você consegue fazer essa delícia que vai encantar a sua família e os seus clientes. É simplesmente divino. Se você está chegando por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu peço que você já se inscreva. Aqui embaixo tem o botãozinho de vermelho escrito inscrever-se. Clica, vai ficar cinza, vai aparecer um sininho, clica nesse sininho e marca a opção todas para você não perder as notificações dos próximos vídeos. Bora lá para a receita. Antes de começar a nossa receita, a gente vai começar preparando o nosso recheio. Aqui eu tô utilizando um creme de avelã, tá? Você pode fazer também com doce de leite e com recheios prontos também, como por exemplo, um beijinho, um brigadeiro, tá? Eu só não recomendo você utilizar o chocolate, por exemplo, chocolate branco, chocolate meio amargo e o chocolate ao leite, porque eles não são forneáveis, tá? Esses recheios prontos também geralmente não costumam ser forneáveis, mas eles não queimam, tá? Então, eles criam uma casquinha por fora, mas fica super úmido e gostoso por dentro. Eles não queimam, mantém a textura original deles, então é simplesmente maravilhoso. E eu escolhi o creme de avelã, tá? Você pode usar o creme de avelã da sua preferência. Vamos passar para uma manguinha de confeitar e vamos deixar ele aqui de stand-by enquanto a gente prepara a nossa receita. E para fazer a massa do nosso bolo, nós vamos fazer o nosso bolo à mão. Então, em um bowl, você vai adicionar 2 ovos inteiros, a clara e a gema, e vamos dar apenas uma mexida para que a clara se misture com a gema. Agora uma dica maravilhosa, dica de vó, hein? Para o seu bolo ficar super fofinho, os ovos precisam estar em temperatura ambiente, para não ocorrer o choque de temperatura dos seus ingredientes. Agora você vai adicionar 1 xícara de açúcar refinado, pode ser o açúcar cristal também sem problemas, tá? E vamos mexer muito bem até que os ovos e o açúcar ele fique totalmente homogêneo. Agora nós vamos adicionar 100 ml de leite, também em temperatura ambiente, e vamos mexer aqui muito bem. Enquanto eu mexo os meus ingredientes, eu já deixei o meu forno pré-aquecendo a 180 graus. É super importante, antes de você começar a fazer sua receita, você já deixar o seu forno aquecido, tá? Vamos adicionar agora aqui 50 ml de óleo. O óleo que eu utilizo é aquele óleo tradicional de cozinha, tá? Vamos adicionar também 1 colher de sopa de essência de baunilha. E vamos mexer aqui muito bem. E perceba que ele vai começando a formar uma espuminha. É totalmente normal, tá? Você vai continuar mexendo, depois que você agregar a farinha de trigo, essa espuminha ela vai sumir. Agora nós vamos colocar aqui, meus amores, 2 xícaras de farinha de trigo, tá? Você pode peneirar. Aqui eu já tinha peneirado a minha farinha de trigo antes. E nós vamos mexer aqui muito bem, até tudo ficar completamente homogêneo. A farinha não pode ficar sendo mexida por muito tempo para o seu bolo não ficar muito pesado, tá? Então, percebeu que ficou tudo lisinho. Agora, por último, você vai adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó. Vai mexer apenas para misturar tudo certinho e vai parar de mexer, tá bom? Porque quanto mais você mexe a farinha de trigo, mais pesado o seu bolo fica, porque ele vai desenvolvendo glúten, tá? O bolo, ao contrário do pão, não pode ser muito batido, tá? Porque o pão, por conta da fermentação dele, ele precisa daquela sovação para ele ficar bem levinho. Já no bolo, tem o efeito contrário, tá? Então, aqui, agora eu vou deixar a minha massa aqui esperando rapidinho, por poucos minutinhos, não tem problema algum, tá? Pra gente arrumar as nossas marmitinhas. E para colocar o nosso bolo, você pode fazer esse bolo, gente, e colocar numa assadeira tradicional, tá? Se você for usar numa assadeira tradicional, você pode colocar numa forma 15 por 10, numa forma 20 por 10 também, tá bom? Aqui nós vamos fazer das marmitinhas de alumínio para vender, tá? Aqui eu tô utilizando essas marmitinhas que tem a referência de 250 ml. Você encontra em qualquer loja de confeitaria, em supermercados e até mesmo através da internet, tá bom? Não precisa se preocupar, porque essas marmitinhas, elas são totalmente forneáveis, ela é pronta para isso mesmo. Ela não precisa untar
ela não gruda, eu vou provar pra vocês. E agora o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos porcionar essa massa nessas marmitinhas, tá? Gente, se você for pesar, são 70 gramas de massa, tá? Não pode passar de 70 gramas, porque senão vai transbordar e é terrível quando transborda. Então aqui nós vamos transferir a nossa massa para as nossas marmitinhas de alumínio. Enquanto a gente porciona nossa massa nas marmitinhas, eu tenho uma super oportunidade para apresentar para vocês. Eu sou instrutora de confeitaria e tenho livros de confeitaria digitais maravilhoso, tá? Contendo mais de 100 receitas que eu tenho certeza que vai agregar e muito na vida profissional e na vida familiar de vocês, porque vocês vão fazer receitas maravilhosas, incríveis. Os links dos meus livros, são livros digitais, estão aqui na descrição do vídeo. É só você clicar para garantir as suas apostilas, que são liberadas imediatamente, viu? Temos apostilas de brigadeiros, de massas, de recheio. Só de recheio são 50 tipos de recheios, um mais deliciosos que o outro. E todas as receitas dos meus livros foram testadas e aprovadas por mim e pelos meus clientes. Então, você pode ter certeza que é venda garantida. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Agora que eu porcionei aqui todas as minhas massas, vocês vão perceber que parece que tá bem abaixo da metade, né? Não tem problema, meu amor. Vocês vão perceber que como essa massa vai crescer e vai chegar no topinho aí da tua mini forminha, tá? Tem que ficar um pouco abaixo da metade mesmo, porque senão ele transborda, gente. Própria experiência. Então aqui, ó, eu peguei o nosso creme de avelã e vou começar a colocar aqui na nossa massa assim mesmo, tá? Como forma de decoração e recheio ao mesmo tempo, gente. É muito gostoso, é maravilhoso, tá? Você pode utilizar, gente, o creme de avelã como recheio mesmo e colocar mais massa por cima. Mas aí o que acontece? Você tem que colocar bem menos massa. Essa quantidade de massa você tem que dividir no meio, tá? Aí a metade você coloca embaixo, coloca o creme de avelã. E aí por cima você coloca o restante da massa, tá? Eu particularmente gosto de fazer dessa forma aqui que eu tô fazendo pra vocês, tá? Porque eu confesso pra vocês que fica mais saboroso, o cliente consegue ver mesmo qual é o recheio que tá dentro do seu bolo. Com doce de leite fica simplesmente incrível, tá? Aqui, gente, a minha manguinha de confeitaria era um pouquinho mole, eu tava com medo dela estourar. Então, aqui eu fui fazendo zigue-zague com o creme de avelã, tá? E é muito gostoso mesmo. E, gente, esse bolo, ele assa muito fácil e muito rápido, tá? Então, aqui, a gente vai brincando, você pode fazer desenhinhos, tá? O importante é ficar super gostoso, que com certeza vai ficar, e bem recheado também, porque é isso que os seus clientes gostam, né? O legal também é você porcionar e pesar tudo. A quantidade de recheio, a quantidade de massa, tá? Aqui, gente, em questão de recheio, fica aproximadamente aí 30 gramas de creme de avelã por marmitinha, tá bom? Lembrando que você consegue fazer também esse bolo numa assadeira para comer com a sua família. E agora aqui, meus amores, eu vou levar esses bolinhos para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por apenas 10 minutos, tá? 10 minutinhos já é o suficiente para assar essas belezinhas. E após 10 minutos assado, olha só que perfeição que ele fica, gente. Fica super gostoso, maravilhoso. Agora eu vou dar uma dica super especial para você, que é totalmente opcional, mas que fica muito gostoso, tá? Aqui, se você quiser dar uma intensificada no sabor dos seus bolinhos, gente, que é assim dessa forma você já consegue vender e ter muito dinheiro, garantir muito dinheiro aí, porque esse bolo é encantador. Eu vou mostrar pra vocês como esse bolinho fica por dentro, tá? Olha só que massa úmida, que massa maravilhosa, tá? Se você quiser vender dessa forma, é perfeito, é muito gostoso, tá? Mas agora eu vou dar uma outra opção também que você pode fazer para vender, que é a opção do bolo gelado,
que, gente, agora no verão vende muito, tá? Ó, aqui eu tô colocando pra vocês verem como ele fica assim, dessa forma. É maravilhoso, super gostoso. Tem uma ótima durabilidade. Fora da geladeira, o bolo assim, ele dura por até 3 dias, 72 horas. Dentro da geladeira, por até 10 dias, tá? Bem embaladinho, né? Com a tampinha de alumínio, por até 10 dias. Agora, se você quiser vender na opção do bolo gelado, eu vou dar uma ótima dica para vocês. Aqui, eu dissolvi, gente, leite ninho com água. Fiz um leite normal, né? Com leite ninho, que tem um sabor mais gostoso de leite. E vou umedecer muito bem esse bolinho, tá? Percebam como o bolo ele já tá todo furadinho, a calda, ela entra super dentro do bolo, tá? E aí o seu bolo fica super úmido e super gostoso também. E você consegue vender como um bolo de leite ninho com creme de avelã, tá? Você pode fazer também uma calda de leite condensado com água. É maravilhoso. Agora percebam como ele fica molhadinho por dentro, gente. Olha só para isso, para você vender agora no verão. Olha a textura desse bolinho, gente. Que perfeição. É maravilhoso, é encantador. E você pode ter certeza que você vai explodir de vendas. Agora vamos falar sobre armazenamento do bolo gelado, tá? Ele não tem validade fora da geladeira, tem que ser mantido em refrigeração, porque quanto mais líquido tem o seu bolo, menor é o tempo de validade dele, tá? E dentro da geladeira, né, refrigerado, ele tem a durabilidade de 7 dias. É simplesmente maravilhoso e você pode vender cada marmitinha por R$10. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não deixe de se inscrever, de curtir, de comentar muito para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante na plataforma e fazer ele explodir para geral. Se você já é me inscrito ou meu inscrito, um beijo super carinhoso para você. E não deixe de colocar aqui nos comentários o que você achou dessa receita e sugestões de receita para os próximos vídeos, tá bom? Que chova de vendas na sua vida. Apliquem, repliquem e olha, bora vender! Tchau e até o próximo vídeo!